Oi, eu sou Roberto Nunes, sou terapeuta e eu queria estar trazendo um assunto que eu acredito ser de suma importância dentro da área da dependência química, que é o quê? A codependência familiar. Ou seja, a codependência familiar é o impacto emocional que a família do dependente químico sofre por conta da doença da dependência química. Ou seja, a família do dependente químico adoece também junto ao dependente químico. O dependente químico sofre o impacto emocional da doença, ele sofre por ser dependente químico, ele sofre as consequências, ele sofre os impactos da doença, porém a sua família também sofre esse impacto dessa doença. A família começa, com o decorrer do tempo, a família começa a adoecer também. A família começa a ter vários tipos de problemas emocionais, problemas de conflitos, problemas de acomodações e vários outros tipos de problemas. Agora, para nós entendermos o que é a codependência, nós temos que entender assim: o dependente químico, para ele se tornar um dependente químico, ele passa por algumas fases. Ninguém começa a usar droga e já se torna um dependente químico. É um processo e a doença vai se alojando e vai sendo progressiva e a pessoa termina ficando em uma situação bem difícil, digamos assim, né? Passa a ser um dependente químico até crônico. A família também passa por alguns processos para chegar nessa condição de codependente. Não se torna codependente porque o filho começou já a usar droga e a pessoa já fica codependente. É um processo. Então existem algumas fases que levam a família a virar codependente, a se tornar um codependente da pessoa, da própria doença. Não do dependente químico, mas da situação. A codependência não é só sobre a pessoa, é sobre a doença, sobre os comportamentos. A codependência, ela implica em vários outros aspectos, não é só em relação ao doente, é em relação a várias situações. Então nós temos que entender que existem essas fases que vai levar a família a essa doença terrível que é a codependência. Nós entendemos assim: a primeira fase que a família passa, que a mãe, o pai, os amigos, os parentes mais próximos, as pessoas que moram dentro de casa, a primeira fase dessa codependência, nós chamamos essa fase de negação. Por quê? Porque a pessoa, quando tem um filho, leva para a escola quando é pequeno, e bota na escola, e cuida, e dá carinho, dá atenção, esperando sempre um retorno, esperando sempre uma criança, um homem futuramente saudável, uma pessoa normal, digamos assim. Então ninguém, na realidade, aceita no começo ter um filho dependente químico, ter um filho alcoólatra. Então, a primeira fase da codependência nós chamamos de negação. Por quê? Porque a família não aceita, a família não quer entender, não quer compreender que existe um problema dentro de casa. Entendendo? A família não quer aceitar. Então, essa fase da negação é a primeira fase que a família, a mãe, o pai passa. Ou seja, eu olho para o meu filho, aí eu vejo que ele já está com 9, 10, 12, 14 anos e está com um comportamento já alterado dentro de casa, já chega com os olhos vermelhos, se isola dentro do quarto. Meu filho já tem uns comportamentos de um padrão não normal de um menino, de um garoto de 10, 12, 13 anos, de 14 anos. Ele não tem esse comportamento normal de um menino normal. Ele já tem um comportamento diferente, é diferenciado de outras crianças. Chega da escola e joga material, e não quer ir para a escola, e não tem a responsabilidade de um menino da idade dele.
eu percebo como família, eu percebo isso. Só que eu não aceito. Eu não quero entender e compreender que o meu filho está usando algum tipo de substância, álcool ou drogas. Eu não aceito, a família não aceita, o pai, a mãe não aceita. Então faz de conta que não está acontecendo nada. As pessoas muitas vezes falam, comentam: olha seu filho, você vê como que é o comportamento dele, é um menino, pai, se isola, fica dentro do quarto e tal, e é agressivo, e a menina é assim, tal. As pessoas apontam, mostram muitas vezes, quando tem coragem de falar, é claro, elas mostram muitas vezes, mas a família não quer aceitar. A negação é a primeira fase que vai levar a família a se tornar um codependente. Porque nessa fase, que a criança ainda dá para você controlar, para você, para você dirigir, dá para você colocar as normas, as regras para a criança, mas eu não quero aceitar que meu filho, aquele menino que eu levava para a escola, que eu colocava na perua, que eu ia buscar na escola, que eu dava o banho, que eu cuidava dele, que eu perdia as noites, que eu levava para médico, aquela criança dócil, carinhosa, hoje com 10, 12, 13 anos, está se tornando um menino agressivo, está se tornando um menino que fica na rua direto, chega tarde em casa e só quer ficar na rua, não quer mais ir para a escola e tal, já está se tornando um menino mais agressivo, já está tendo um pouco mais de conflitos dentro do lar. Eu não quero aceitar. Para mim não está acontecendo nada, a família acredita que não está acontecendo nada, que é só uma fase da criança. A família não quer aceitar, ela se nega a aceitar o fato e a realidade de uma situação. Então a negação é um sintoma que mostra que a pessoa não quer aceitar a realidade dos fatos do momento que está acontecendo. A família não aceitando, esse tempo vai se prolongando. E vai se prolongando, e vai se levando, e vamos deixar rolar, que vai passar, é uma fase da criança, é uma fase do menino, é uma fase da menina. Essa rebeldia, essa agressividade, essa malcriação, esse tipo de comportamentos vai passar. A família acredita que vai passar porque ela se nega a aceitar que tem um problema dentro de casa. Em vez de eu levar, a família levar no psicólogo, levar para pedir ajuda, ver o que está acontecendo, orientação, não, prefere fazer de conta que não está acontecendo nada, tampa o sol com a peneira, para não aceitar o fato da realidade daquele momento. Com isso vai se levando um tempinho, e a criança, a tendência, quando se é portador de uma doença chamada dependência química, porque a criança nasce, quando a pessoa nasce, ela nasce com uma predisposição mórbida para ser ou não dependente químico. Essa não vai nascer e depois de 8, 9 anos já começar a usar droga, não é, muitas vezes é o comportamento que vai levar essa criança futuramente a usar drogas. Esse comportamento, na primeira fase, eu não tomo conhecimento dele, eu não busco ajuda, eu não procuro informações, eu deixo rolar. Quando ele tinha 10, 12 anos, daqui a pouco está 14, 15, aí já está usando droga, já está bebendo, já está fumando cigarro, já está saindo com os amigos, já está se misturando com os meninos no escadão, já está na pracinha de noite e tal. E aí ele começa já com os comportamentos mais agressivos, começa com os comportamentos piores, porque a dependência química é uma doença que mexe com o comportamento, e o comportamento é progressivo para o mal também. As atitudes e os comportamentos são ruins também. É progressiva a doença, é progressivo os comportamentos, é tudo progressivo. As causas, as consequências, é tudo progressivo. Então, como é uma doença progressiva, aí a tendência é a criança já começar, aquele adolescente, já está com 14, 15, 16 anos, já está usando droga, já está bebendo, já está saindo, já está indo para as baladinhas, já está não sei o quê. Por quê? Porque já está numa fase da doença mais elevada, mais para frente, já avançou um pouco mais a dependência do menino ou da menina. A família vai passar
por uma segunda fase. A primeira foi a negação. Eu só me nego a aceitar. A família só se nega a aceitar. Porém, a segunda fase, as pessoas já começam a mostrar, já começam a ter os conflitos, já começa a ter os problemas dentro de casa, já começa a ter o pai fala com a mãe que olha, é porque você deixa solto, é porque você não sei o quê, porque você não olha, é porque você deixa com... Entendeu? Aí a segunda fase chama-se nessa segunda fase, essa segunda fase chama justificação. A família começa a se justificar. Não, espera um pouquinho. Você está falando que ele chega tarde, que ele está usando, porque a família, as pessoas já começam a mostrar o problema. Não, seu filho está usando droga, eu vi ele na esquina, eu vi ele com fulano, aquele menino. E a mãe começa a justificar. Não, meu filho não. Fulano lá usa, mas ele não, é porque é amigo dele, não sei o quê. Então a família começa a justificar o uso da criança ou do adolescente, do menino. Essa justificação, ela se prolonga por muito tempo, porque tudo que alguém vai falar, tudo que alguém vai mostrar, que é fato do momento, a família justifica, acreditando ainda que não existe o problema. Para tudo há uma justificativa. Não, ele está ali, mas ele não usa. Ele está com os meninos porque é amigo, e não sei o quê, e papapá, mas ele é porque isso, é porque aquilo. Então a família está sempre justificando, porém, aquele menino já está usando droga. Esse período de justificação começa a ter muitos conflitos. Principalmente dentro dos lares, dentro da casa. O pai culpa a mãe culpa o pai, o irmão fala com outro irmão, entendeu? Aí começa a ter vários tipos de conflitos dentro do lar, dentro de casa. Esses conflitos vão se estender por um bom tempo e vai começar a desorganizar a família. Tá entendendo? Começa a desorganizar a família. O menino já não quer mais ir para a escola, já para de estudar, não quer trabalhar, e dorme até tarde, não sei o que e tal. E vai para a rua e usa droga, e volta com os olhos vermelhos, e volta e entra dentro do quarto, coloca som alto, e só quer, entendeu? Fazer as coisas que dá o prazer para ele. Mas a família ainda não, por não aceitar, para o primeiro processo de negar, o segundo processo de justificar, essa justificação vai se prolongando há muito tempo, vai se prolongando por muitos e muitos tempos, e quando se vê, se passou mais um ano, 6 meses, um ano e meio, 2 anos, e quando vê, a família já está o quê? Já está entendendo, a mãe, o pai, já está entendendo que tem um problema dentro de casa. Eu começo a entender que eu tenho um problema dentro de casa. Bom, meu filho não é normal, está chegando. Só que aí a família passa a ter uns conflitos familiares. A terceira fase da doença começa a ter a desorganização da família. Tem a justificação, aí depois começa a ter os conflitos e as desorganizações da família. E a família começa aí querer assumir, a mãe querer assumir a responsabilidade que não é dela, porque quando ela percebe que realmente ela tem um filho que está usando droga, e ela negou no começo, justificou na segunda fase, aí na terceira fase ela tem que começar a entender que ela tem um problema, aí o que ela faz? Ela começa a ser uma agente facilitadora para o problema. Por quê? Porque eu não posso, como família, mostrar para a sociedade, mostrar para os meus parentes, mostrar para os meus amigos, mostrar para os meus vizinhos, mostrar para as pessoas que eu tenho um problema dentro de casa, que meu filho é usuário de droga. Para mim é vergonhoso mostrar isso. Então o que a família faz? A família passa a ser uma agente facilitadora daquele garoto, daquele menino, daquele adolescente, daquele jovem, passa a ser uma agente facilitadora. Muitas famílias nessa terceira fase dão dinheiro para a pessoa, para o filho, para que ele não vá na favela. Olha, você está usando essas porcarias, você está usando essas coisas, entendeu? Eu não gosto disso, entendeu? Isso é sem vergonhice, tal, mas eu não quero que você vá em favela buscar, tal. Eu não quero que você roube. Então a família começa a dar dinheiro, custear o uso
É claro que acontecendo isso, o garoto, dependente químico, o adolescente, ele percebe a fragilidade da família, percebe a fragilidade da mãe, e ele usa um mecanismo que nós chamamos de manipulação, e ele usa essa manipulação toda para conseguir tudo aquilo que ele quer. Ele quer um celular, não, se não der eu vou roubar, ele quer não sei o que, ele quer dinheiro, tá? Se não, vou buscar. Aí a família começa o quê? Eu prefiro que você use dentro de casa do que você usar na rua. Eu não quero você em favela. Eu não quero você na favela. Aí a família começa a comprar droga. Muitas famílias fazem isso, infelizmente. Elas compram e custeam a droga do filho. Aí eu dou presente, eu troco.